dia para vocês, sejam muito bem-vindos aqui na nossa última aula de Geografia do ano. Como chegamos ao final, vamos utilizar essa aula que se chama Retrospectiva Oitavo Ano para que possamos rever os principais conteúdos que foram trabalhados no decorrer do ano e para que vocês possam tirar as suas dúvidas. Para isso, eu tenho aqui a presença especial do professor Roberto Feitosa. Ele participou também das videoaulas e do Tira Dúvidas. Roberto, seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Davi. Bem, pessoal, como o professor explicou, essa é uma aula de retrospectiva, baseada nas videoaulas que nós apresentamos. Então, acompanhem, tá? E espero que essa aula seja muito produtiva e também divertida. Então, vem com a gente. Muito bem, pessoal. Roberto, o nosso primeiro tema, vamos trabalhar aqui, relembrar, é a globalização. Sim. É muito comum dizerem que a globalização trata-se de uma integração do mundo, uma integração cultural, econômica, política, através das novas tecnologias que surgiram com a revolução técnico-científica e informacional. Isso lá na segunda metade do século XX. Mas será que a globalização é somente isso, Roberto? O que você acha sobre esse tema? Bem, tem uma palavra que eu costumo usar bastante, que é a questão da interdependência. Se nós pararmos para observarmos hoje em dia, praticamente todos os países são interdependentes economicamente. Então, por exemplo, se a gente parar para observar, por exemplo, se estourar uma guerra, por exemplo, no Oriente Médio, ou, por exemplo, sei lá, a Bolsa de Valores de Tóquio cair, isso meio que vai refletir em vários países. Por exemplo, o Brasil ele exporta carne, por exemplo, para a China, por exemplo. Se por um acaso acontecer algo na China que atrapalhe essa exportação, isso vai prejudicar o quê? Ao nosso país. Então, a gente pode falar sobre essa interdependência e também a integração política, econômica e cultural também. Hoje em dia, nós podemos ter acesso a várias culturas de vários países através da questão das redes sociais. Muito bom, falou muito bem o professor Roberto. Eu tenho aqui um slide que vai dar uma apimentada nessa nossa discussão sobre globalização. Olha aí na sua tela. Aí nós temos, Roberto, um mundo dentro de um relógio. Eu acho que tem uma relação com a diminuição do tempo causada pela globalização. Realmente, a globalização ela diminui o tempo? O que você acha? A gente costuma falar que a tecnologia hoje em dia ela encurtou o tempo e as distâncias. Mas como assim? A distância entre os países continua a mesma e o tempo ainda dura mais ou menos 24 horas. Só que a nossa percepção de tempo tem sido alterada. Por quê? Porque hoje em dia nós temos um acesso à informação 24 horas. E é um volume de informação que é muito extenso. Então, isso acaba alterando a nossa percepção de tempo. Por quê? Toda hora acontece algo novo e isso faz com que a gente pense que o tempo ele meio que anda mais rápido. A questão de encurtar distâncias tem a ver com a questão do avanço da tecnologia, que permitiu o avanço de duas áreas, que é a rede de transporte, que hoje em dia temos acesso a meios de transporte que encurtam as distâncias e também as redes de comunicação, por exemplo, as redes sociais, a internet, que nós podemos conversar e ter acesso à informação de qualquer país em tempo real. Realmente, hoje nós podemos falar com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo através da internet. Eu acho que o professor Roberto falou de forma brilhantemente. Essa diminuição do tempo tem muito a ver com a evolução dos meios de transporte e com o fluxo de informações. Porque se você for observar o aumento dessa velocidade, se você for comparar, Roberto,
Há 50 anos atrás, para você se deslocar do Brasil para outro país, essa viagem demorava muito mais tempo. Então, se você pegar os navios a vapor, essa viagem poderia demorar 1 mês, 20 dias. Agora, com o avião, você pode fazer em 13 horas para a Europa, por exemplo. Enfim, é somente um exemplo da infinidade de possibilidades que nós temos devido à globalização. Mas tem muita crítica também pela forma como a globalização está posta hoje em dia. Tivemos aulas aqui que explicaram isso. Tanto é que existe hoje o conceito de sociedade de consumo, que também é um conceito que tem muito a ver com a globalização. Devido ao consumo acelerado, parece que tudo na nossa vida está nos estimulando a consumir cada vez mais, o que vem gerando uma produção acelerada de restos de lixo, uma ampliação dos problemas ambientais e sociais também, devido à sociedade de consumo. Você teria alguma coisa para acrescentar rapidamente sobre esse tema, Roberto? Sim, essa questão da sociedade de consumo, ela começou a se intensificar depois da Segunda Guerra, a partir da década de 50, citando aqui 2 elementos para encurtar, que foi criado dois conceitos para que a sociedade de consumo funcionasse, que é a obsolescência planejada, que são os produtos, os bens, né, que são feitos para durar certo tempo. Por exemplo, um smartphone que dura 1 ano, 1 ano e meio e tal, começa a dar problema, forçando você a comprar outro. E a obsolescência perceptiva, que a cada ano surgem novos aparelhos, quase iguais aos que você tem, mas que na sua percepção, poxa, esse smartphone está obsoleto, só porque surgiu um novo com uma câmera a mais, tal, com algo a mais, isso força você a comprar cada vez mais. Isso causa algumas consequências, como o lixo, o consumismo desenfreado. As pessoas mais pobres não têm acesso a todos esses bens, né, ao consumo. Então, esse sistema acaba sendo excludente. Okay? Muito bem dito. Observe na sua tela a próxima imagem, nosso próximo tema. Nós temos aí, na cor verde, a marcação da região América Latina, que é uma região que faz parte do continente americano. Nós falamos muito sobre a América aqui, não é verdade? Nós falamos sobre as suas principais regiões, falamos sobre a América Latina, que é uma região que considera aspectos socioeconômicos e culturais, de acordo, observando o passado, a história dos países, as condições sociais e econômicas e culturais também. Então, nós vimos aí que a América Latina é formada principalmente por países que possuem essas características comuns e as suas línguas também, um ponto unificador, elas são línguas que se derivaram do latim, como português, espanhol e o francês. Muito bem. Nós temos a divisão entre América Latina e América Anglo-Saxônica. Sobre a América Latina, existem muitos aspectos que a tornam uma região bem particular, diferentemente da América Anglo-Saxônica. O que você poderia falar sobre isso, Roberto, para os alunos de 8º ano? Ok. A gente costuma explicar, né, que existe a divisão geográfica, né, que é aquela mais comum, que é a América do Norte, América Central e América do Sul. Inclusive, o México faz parte também da América do Norte. Mas também existe a questão da divisão cultural, que é o que o professor Davi falou. Temos a América Latina e a Anglo-Saxônica. A Anglo-Saxônica, que é formada por Estados Unidos e o Canadá, eles tiveram uma colonização inglesa e também na parte ali do Canadá, parte francesa, eles tiveram uma colônia mais voltada ao povoamento, né? E então o processo de ocupação teve outras motivações. Enquanto a América Latina, que pega ali do México,
pega toda a América Central e a América do Sul, na sua maior parte foram colônias de exploração, né? Colônias espanholas, por isso que boa parte desses países falam espanhol, e o Brasil, que foi colônia portuguesa, né? A gente tem esse diferencial com relação com a língua, mas o processo de colonização ele foi mais baseado nessa questão dos produtos agrícolas, né? Voltados ao mercado externo europeu, citando, no caso do Brasil, a cana de açúcar, por exemplo. Muito bem, é muita coisa para se falar sobre a América Latina. O continente americano é um continente riquíssimo, tanto culturalmente quanto economicamente. Mas nós temos um tempo aqui curto de uma aula. Você pode rever essas aulas. Tiveram várias aulas sobre a América Latina, América anglo-saxônica. Falamos sobre a África também. A África, que hoje em dia é conhecida como o continente mais pobre do mundo, devido ao seu passado histórico, devido ao seu papel de continente formado por países periféricos na atual dinâmica do capitalismo mundial. Então, foi falado aqui, foi trabalhado, abordado diferentes aspectos, consequências e causas que fizeram da África uma situação mais difícil de seus países, como está posta hoje no mundo. Tem alguma coisa para colocar para os alunos sobre a África, Roberto? O que você acha? Assim, o continente africano, ele sofreu bastante com esse processo do Império Europeu, lá mais ou menos no século XIX, que procurou no continente africano uma expansão, né, dos seus territórios. Só a título um pouco de curiosidade, eu sempre me perguntava por que o mapa do continente africano ele tinha um formato um pouco diferente. Ele parecia uma colcha de retalhos. Quando a gente começa a estudar sobre esse processo, a gente entende que quem foi o responsável por essa formação do mapa do continente africano foram os europeus. Então, boa parte das crises que tem hoje, né, guerra civil e os problemas econômicos, foi devido a esse processo de colonização e depois descolonização que deixou que esses países, né, que muitas vezes tinham tribos rivais, que foram colocadas próximo durante esse período que os europeus dominavam essas áreas, quando os países europeus saíram, começou esse processo interno de guerra civil em vários países. Um dos fatores que explica esse processo de pobreza e de guerras civis no continente africano hoje. Muito bem, não tem como falar da África sem falar sobre o imperialismo, né? Como o professor Roberto colocou muito bem. Eu gosto de dizer que a África ela apresenta uma grande e rica diversidade étnico-cultural, culturas variadas, é um continente extremamente rico, com inúmeras riquezas naturais, porém, infelizmente, explorado até os dias de hoje. Sofre um processo de dominação devido a uma ordem mundial econômica que está posta aí há bastante tempo. Agora vamos falar um pouquinho sobre Ásia, para fechar aqui a nossa aula de retrospectiva. Ásia é esse continente que é o maior continente da Terra, abriga a maior parcela da população mundial também. É um continente conflituoso, tem lá a região do Oriente Médio, tem tecnologia no Extremo Oriente, tem países ricos e tem também muita desigualdade social, como é o caso da Índia, o Paquistão. Queria destacar rapidamente para a gente encerrar, professor Roberto, algum aspecto interessante sobre a Ásia? Que é importante que a gente pesquisar sobre o continente asiático, ele tem diversas divisões, tá? Nós temos o Sudeste Asiático, onde está ali Filipinas, Camboja, a parte do Oriente, do Extremo Oriente, nós temos a Índia, a China, né? E a Ásia também tem várias potências econômicas. Tem a China, que hoje em dia que vem como potência, tem a Coreia do Sul também como potência econômica e cultural, agora também com as séries, né, com os filmes, que também é um continente com vários países pobres, né? Vários países que têm uma grande desigualdade social, como a Índia. Então, é um continente muito diversificado
E é um continente com uma história rica e bem antiga também. Remonta desde do início da civilização humana. Okay? É isso. Vamos então ao nosso desafio na sua tela. Assista todas as aulas sobre os temas que revisamos nesta retrospectiva. Todas estão disponíveis no canal da Multirio no YouTube. Então você vai lá, assista todas as nossas aulas, revise esse conteúdo. Chegamos ao final de um ano de trabalho, um ano no qual nós aprendemos muito e espero que vocês também tenham aprendido muito. Nós esperamos você no ano que vem, sem falta. Eu vou ficando por aqui, fique ligado, assista às aulas do Rio Educa na TV. O professor Roberto pode se despedir também. Então, pessoal, muito obrigado, tá, por assistirem aqui essa aula. Nos vemos nas próximas aulas futuramente. Então, até a próxima, gente.